Fala pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Fala com Guilherme Teles. E aqui nós discutimos as estratégias na sua jornada de como chegar aos 10 mil por mês, sendo de tecnologia ou não, através de certificações. Eu sou o Guilherme Teles e hoje a gente vai falar sobre por que o mercado de cloud está tão aquecido e por que ele vai continuar tão aquecido, quiçá até aquecer muito mais. Então, vamos lá, sem mais delongas. Bom, hoje as empresas de todas as formas e tamanhos, seja pequena, média ou grande, estão se adaptando a essa nova tecnologia e é quase impossível encontrar uma organização que não dependa de pelo menos parcialmente dos serviços em nuvem. Então, na verdade, as empresas que não estão migrando para a nuvem estão limitando suas chances de crescimento. Então vamos lá. De acordo com o Gartner, em 2024, uma política corporativa sem nuvem será tão rara quanto uma política sem internet. A computação em nuvem é a última palavra da moda no setor de tecnologia e ela mudou a forma como as soluções de TI são fornecidas e consumidas pelos usuários finais. Então, se a gente olhar, ao atualizar, por exemplo, seu dado no Facebook, no Instagram ou no YouTube, você está utilizando computação em nuvem. Quando você armazena os seus arquivos no iCloud, no Google Drive, no Dropbox, você está usando tecnologia em nuvem. Quando você usa o seu Internet Banking, provavelmente você está utilizando tecnologia também em nuvem. E há uma grande possibilidade que você dependa dos serviços em nuvem para resolver os desafios que são enfrentados por sua empresa no dia a dia. Então, quer falemos sobre sistema operacional, banco de dados, servidores web, endereços IP ou redes locais virtuais, a computação em nuvem é muito usada em todos os lugares atualmente. Então, mesmo as tecnologias mais recentes de IoT, inteligência artificial, robótica, drones, carros autônomos, blockchain também contam com a computação em nuvem. Em 2024, de acordo com a Forbes, impressionantes 83% das cargas de trabalho das empresas será armazenada em nuvem. Então, você vê que o movimento é realmente não tem como parar essa migração, essa tendência. É como fez a comparação. Você não falar em nuvem daqui a pouco é como você falar que não usa internet, como isso aconteceu há algumas décadas atrás. Então vamos discutir alguns fatos e tendências sobre a computação em nuvem que mostram como ela está crescendo no mercado. Então vamos lá. Tá? Alguns fatos e tendências sobre a computação em nuvem. A IBM, a Google, a Microsoft estão fazendo grandes apostas na computação em nuvem e com boas razões. Em julho de 2019, a IBM gastou cerca de 34 bilhões de dólares para adquirir a Red Hat e impulsionar os seus negócios em nuvem. De acordo com uma pesquisa do Gartner, novamente, as receitas de computação em nuvem pública excederão mais de 266 bilhões em 2024. A adoção da computação em nuvem no mundo está ganhando cada vez mais força e vai continuar a crescer, com uma participação crescente esperada tanto no setor privado quanto no setor público. Vamos ver agora alguns números e tendências fornecidos que confirmam que os serviços em nuvem estão crescendo rapidamente no mercado. Primeiro, o mercado global de computação em nuvem ele deve ultrapassar 650 bilhões em 2025. Então, espera-se que as iniciativas de nuvem representem 70% de todos os gastos com tecnologia ainda em 2023. Em 2025, prevê que 80% das organizações migrarão para a nuvem. E a adoção da nuvem pública, que a gente tem as três principais, a AWS, Google e Microsoft, vai crescer para 92%. Tá? Então, espera-se que a parte de infraestrutura como serviço, né, alcance aí pelo menos até 2024 mais de 70 bilhões de dólares. Ainda lá em 2018, a tecnologia serverless, que é sem servidor, que é a parte exatamente somente via código, né? Você não sobe mais o servidor, você utiliza somente código, tinha uma participação no mercado de 50%. E isso tem se tornado uma tendência principal e um crescimento assim exponencial para quem está utilizando computação em nuvem. Primeiro, pela velocidade de resposta das aplicações e também pelos custos.
84% das empresas seguem uma estratégia multi-cloud, então elas estão olhando muitas clouds por conta de certas funcionalidades, especificação e etc. A Tata, a Control S, o Wipro, Infosys, todos esses, né, maiores de TI da Índia estão adotando tecnologias de computação em nuvem. O número de usuários móveis é maior do que os usuários de desktop e essa enorme base de usuários ela desempenha um papel vital na computação em nuvem. E a partir dessas estatísticas e fatos, você deve estar imaginando o seguinte: como é que a computação em nuvem está ganhando tanto entusiasmo no mercado? Muitas empresas estão migrando seus negócios para uma infraestrutura remota, especialmente desde a pandemia, onde as empresas tiveram que acelerar muitas funcionalidades, olhar para os custos, porque desde aquela questão de não usar mais escritórios físicos, veio aquela adoção massiva de computação em nuvem e de recursos que provém o trabalho remoto. Então, gerenciar a adoção em nuvem parece ser uma das principais prioridades para as empresas a partir do ano que vem, a partir de 2023. Então, espera-se que mantenha seu status de prioridade também nos próximos anos. Um boom de novos serviços em nuvem é, portanto, iminente. Mas a questão que fica é: por que tantas empresas estão escolhendo serviços em nuvem? Qual que é a vantagem de usar e por que a computação em nuvem está sendo tão popular no mercado? Então vamos começar. Por que a computação em nuvem está crescendo tanto no mercado? A computação em nuvem ela substituiu a forma tradicional de gerenciamento de aplicativos. Compras, música, vídeo, editores de texto, tudo hoje é feito online. Todas essas coisas requerem energia, recursos e dinheiro. Se qualquer terceiro puder assumir a responsabilidade pelos dados, as organizações podem se concentrar apenas nos aspectos de expansão de negócios. A computação em nuvem é a disponibilidade sobre demanda de recursos de computação, como CPU, memória RAM, armazenamento, etc. Tudo via internet. Então, você vê que você não precisa mais fazer certos investimentos num rack, num contrato de longo prazo com data center. Você simplesmente foca no seu negócio e utiliza todo esse arcabouço tecnológico, todos esses recursos pelo seu browser, pelo seu navegador. Então, a computação em nuvem elimina a configuração física de servidores no local. Isso oferece às empresas a redução de sua infraestrutura de TI, pois os centros de armazenamento de dados não seriam mais necessários para os fins de quê? De armazenamento. Devido aos inúmeros problemas individuais e comerciais que enfrentamos hoje, a gente precisa da computação em nuvem, isso é inevitável. Não é apenas um benefício para as empresas e para as organizações, mas também útil para o cidadão comum. Isso nos permite executar programas de software sem baixá-los em nossas máquinas, nos permite armazenar e visualizar nosso conteúdo interativamente na internet, nos permite construir e verificar tecnologias sem banco de dados e assim por diante. A computação em nuvem ela permite que as empresas executem software sem instalar ele, oferece redundância, segurança, estabilidade e também elimina o problema de compra e manutenção de hardware. Se você ainda não está convencido, a gente vai discutir alguns pontos bem objetivos dos recursos diretos de computação em nuvem em detalhes, para você ter uma melhor explicação de por que ela está tão crescente no mercado. Então, o primeiro ponto é a flexibilidade. Se os requisitos de, por exemplo, largura de banda das empresas ou os custos operacionais tendem a flutuar, o uso dos serviços em nuvem faz todo sentido. A computação em nuvem oferece várias plataformas e serviços pré-construídos e também permite que você desenvolva soluções personalizadas de acordo com as suas necessidades específicas. A computação em nuvem permite que você atualize os seus serviços de acordo com as suas necessidades. A qualquer momento você pode aumentar ou diminuir sua capacidade de nuvem, dependendo da sua necessidade. Não há necessidade mais de você pagar um dinheiro extra pelos serviços em nuvem que você eventualmente nem está utilizando. Então, hoje, se você tem um exemplo, 10 servidores para a sua empresa, para o seu negócio, e você só está utilizando um, você desliga e você não precisa mais pagar por aquilo. E você, quando precisar, você liga o servidor e aí sim você paga por isso. Então, você economiza energia, você economiza tempo que esse servidor está ligado, você foca realmente no que você precisa. Então, dependendo até da configuração que você faz, isso tudo é feito automaticamente. Então, você
aumenta realmente a capacidade de acordo com a real necessidade do seu negócio. Segundo ponto, garantir a segurança. Ao trabalhar em um projeto, se por exemplo seu laptop, seu notebook ou seu disco rígido se perder ou tiver algum problema, isso pode custar muito dinheiro em negócios e você nem pode imaginar a perda se for, para o fundo do poço. Ou seja, se você manter seus dados localmente no computador é sempre um risco e um grande problema para as empresas e para os indivíduos. O custo de perder dados confidenciais ou privados é maior do que a perda do seu kit de equipamento físico. Então, a computação em nuvem, ela resolve esse problema e oferece segurança de dados de alto nível. Então, se você perder o seu dispositivo móvel, seu laptop ou seu sistema do seu computador for atacado por vírus, worms ou tiver algum problema de ransomware, você ainda pode acessar tudo que você tem na nuvem usando outra máquina ou outro dispositivo. Então você pode também limpar dados dos seus laptops perdidos remotamente para que não caia em mãos erradas. Então você entende que você acaba cada vez mais ganhando em funcionalidades, ganhando até em resiliência operacional. Então você não fica mais com medo de ter a perda de um dado, porque esse dado está replicado em vários data centers, em toda essa parte de computação em nuvem. Tem um vídeo onde eu falei especificamente sobre a infraestrutura global da Amazon, que é o maior provedor de cloud de nuvem pública atualmente. Então, hoje, quando você salva um arquivo, a chance de você ter a indisponibilidade ou a perda desse arquivo ela é praticamente zero. Vamos para o terceiro ponto, manter a produtividade. A computação em nuvem, ela permite que você e os membros da equipe trabalhem no mesmo documento em tempo real. Então, se você abre hoje um documento em texto, uma planilha ou uma apresentação, você e a sua equipe conseguem trabalhar nele ao mesmo tempo. Então, torna-se conveniente e fácil para os membros de equipe editarem, compartilhar e acessar o documento ou dados de qualquer hora, de qualquer lugar, mesmo no seu celular. Não há necessidade mais de perder tempo atualizando, preenchendo, imprimindo documentos. O serviço em nuvem fornece o melhor fluxo de trabalho e aplicativo de compartilhamento de arquivos, que ajudam os membros de uma equipe a fazer atualizações em tempo real e oferecem visibilidade total de suas colaborações. Requer menos energia e esforço que eventualmente mantém a produtividade do negócio. Resumindo, a tecnologia elimina a necessidade de troca de documentos. Então, se antes você estava editando, por exemplo, um documento em texto, você tinha que salvar, mandar para a pessoa, e a pessoa, olha, atualizei, vou te mandar, olha. Então, assim, não tem mais esse problema das diferentes versões, das diferentes atualizações. Então, isso, de fato, é uma vantagem competitiva. E, lógico, aumenta a produtividade. Quarto, economia de custos e nenhuma manutenção. As empresas elas gastam muito dinheiro, mas é muito dinheiro na compra de hardware, não é pouco, e são equipamentos caros. Compra de licenças de software, manutenção, atualização, distribuição e destruição das cópias em papel. Quando você usa serviços em nuvem, todas essas despesas elas são eliminadas. Elimina o custo e a complexidade de possuir e operar computadores e redes. Como eu mencionei, o custo dos serviços em nuvem é personalizável e você só paga conforme o uso. Você paga pelos serviços que está usando na nuvem e não precisa se preocupar com a manutenção do seu sistema. Os provedores de serviço em nuvem cuidam de suas informações, lançando atualizações regulares de software, incluindo atualizações de segurança. Em vez, por exemplo, de você comprar o capital sozinho e arcar com todos os custos, isso é muito mais fácil e conveniente para as organizações. Quinto ponto, trabalhar de qualquer lugar. Não importa onde você esteja sentado no mundo, o serviço em nuvem permite que você acesse os seus dados de qualquer lugar a qualquer hora. Você não precisa mais carregar o famoso pendrive ou dispositivo USB ou laptop para diferentes lugares. Você só precisa de uma conexão com a internet para você acessar os seus dados em nuvem. Por quê? Porque os aplicativos hoje eles são também multiplataforma. Alguns serviços, como eu falei, em nuvem também oferecem aplicativos móveis para que você não fique restrito a um dispositivo específico. Então, você pode usar um computador, um notebook, um tablet, celular e por aí vai. Isso dá o quê? Dá mais flexibilidade, dá conveniência aos seus funcionários, além de, logicamente, administrar as operações do negócio sem problemas. E vamos lá. A nuvem ela vai continuar em expansão.
O Gartner, ele estima que mais de 50% do que se gasta em cloud hoje é ineficiente. Assim, o que acontece? O contexto do mercado de computação em nuvem, de cloud computing, é de crescimento e consolidação, principalmente entre os grandes players, que são fortemente impactados pela força dos mercados locais. O Alibaba, por exemplo, mesmo não tendo presença na América Latina, é o terceiro maior provedor global de nuvem. De acordo com um estudo de uma consultoria chamada Canalys, os três principais provedores de serviços públicos globais são a AWS, que é a Amazon, Microsoft Azure e o Google Cloud, que é a GCP. Eles três foram responsáveis por 63% dos gastos globais com nuvem no segundo trimestre agora de 2022, crescendo coletivamente 42%. Agora, se a gente analisar isoladamente somente a AWS, ela foi responsável por 31% dos gastos das empresas globais nesse mesmo período, um aumento de 33% em relação ao período do ano anterior, a 2021. A Azure seguiu com uma participação de 24% e já teve um crescimento de 40%. E o Google cresceu 45% e tem uma participação de 8% no mercado. No Brasil, a AWS tem hoje o maior market share, que é a parcela de mercado, e o maior ecossistema de parceiros, com 57%, seguido diretamente pela Azure da Microsoft, com 28%. Acredita-se que a liderança da AWS se deve principalmente ao fato de que ela começou antes nesse mercado. Seu único cluster de data center da América Latina fica em São Paulo e foi lançado em 2011. E de utilizar uma estratégia de inovação e oferta constante de novos serviços, ou seja, a parte de relacionamento da AWS, ela é muito grande, chega a ser até absurda. Nos 2 últimos anos, a AWS ela aumentou seus investimentos no país, aproveitando da crescente adoção de nuvem, e anunciou um investimento de R$ 1 bilhão, cerca de quase 200 milhões de dólares para o período que ocorreu nos 2 últimos anos, 2020 até 2022. Tanto a Amazon, a AWS, como a Microsoft continuam a expandir a infraestrutura em todo o mundo e na América Latina em particular. A Microsoft, por exemplo, planeja lançar no próximo ano 10 regiões de nuvem global, ou seja, mais 10 localidades. Já a AWS, que hoje tem 84 zonas de nuvens globais e 26 regiões de nuvem, planeja lançar mais 24 zonas de disponibilidade em mais 8 regiões. Então, isso aumenta realmente o alcance global da empresa. E entre essas novas regiões da AWS está o Chile, cuja capital, Santiago, a empresa está desenvolvendo um projeto de cerca de 205 milhões de dólares. E o que isso tudo gera para a gente, para nós como profissionais de tecnologia ou não? Quando eu falo ou não, é você que quer entrar para o mercado de tecnologia. Por que isso vai gerar uma procura enorme, um boom e, consequentemente, também aumenta um abismo de falta de profissionais? Vamos começar. O crescimento dos serviços em nuvem também traz novas demandas. Logicamente, se existe investimento em mais tecnologia, tem que ter gente para operar isso e tem que ter gente para atender as empresas. Consequentemente, o mercado exige que os profissionais estejam aptos e preparados prontamente para atender o mais rápido possível. Com isso em mente, a AWS e a Meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, fecharam uma parceria para até 2023 capacitar 50 mil brasileiros em tecnologias voltados para as áreas de nuvem, marketing digital e tecnologias para o metaverso, dentro de um novo programa chamado Portal Tech. São para jovens a partir de 18 anos e adultos, e o programa vai ter como foco pessoas formadas em escolas públicas e vai priorizar a capacitação de mulheres, pessoas negras e pessoas da comunidade LGBTQIA+, nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Goiás, Pernambuco, Alagoas e Amazonas. O programa ele vai ter 2 fases, sendo que o objetivo da primeira é capacitar 25 mil pessoas em cursos de fundamentos da nuvem AWS.
Outras 25 mil pessoas terão acesso a cursos gratuitos de realidade aumentada, que é o Spark AR, e marketing digital da plataforma Blueprint da Meta. A segunda fase do programa vai ser destinada a 2.000 estudantes moradores de 17 cidades de todo o Brasil. Então, ou seja, está havendo um investimento de base realmente veja que é pelo próprio fabricante, né, para formar uma base de interesse para a tecnologia. E não é de hoje que a gente ouve nas mídias e qualquer lugar que tecnologia é a profissão do futuro, seja para qualquer área, seja para medicina, advocacia, engenharia, qualquer área. Você é obrigado hoje a ter um conhecimento de tecnologia. E quem vai hoje para a tecnologia não é mais para ser o cara trancado num data center. É um cara que está envolvido em blockchain, é um cara que está envolvido em inteligência artificial, é um cara que está envolvido não somente em desenvolvimento de software, de produtos, é uma pessoa que faz um gerenciamento estratégico da empresa. Então veja que a tecnologia em si, ela permeia muitas áreas e dentro da tecnologia hoje, você tem uma infinidade de especializações que você precisa. Então, além de tudo isso, a gente tem que olhar o fato do seguinte: metade de toda esse pessoal que vai receber gratuitamente as certificações dos exames, dependendo do desempenho no curso, todos eles vão receber apoio na criação de seus currículos e preparação em entrevistas de emprego, assim como serão conectados às oportunidades de emprego em empresas clientes e parceiras da AWS e da Meta, que tenham vagas em nuvem, né? Tecnologias para o metaverso, marketing digital e etc. Além disso, 1.000 formandos em programação vão se especializar em computação em nuvem e participar de um curso preparatório para qual prova? Cloud Practitioner, que é a prova que eu vivo falando que todo mundo que é ou não é de tecnologia faça, que é a primeira prova, que é a prova inicial. Outros 1.000 vão receber treinamento avançado em marketing digital e tecnologias para o metaverso e vão fazer, né, o curso preparatório para obtenção de certificação na plataforma do Meta Blueprint. Então vejam que os próprios fabricantes eles estão direcionando essas pessoas para cursos, para ensinamentos, para disseminação de conhecimento e logo em seguida o quê? Prova de certificação. Ou seja, eles estão acelerando realmente em progressão geométrica investimentos para dar capacitação. Quando a gente fala capacitação e certificação, é um caminho curto, é um caminho consistente, é um caminho certificado pelo fabricante, ou seja, ele vai te deixar apto para que você tenha todo a base, todo o conhecimento e toda a experiência para você já conseguir uma entrevista de emprego, para você ser aprovado numa entrevista de emprego e a questão fundamental, para você conseguir realmente um emprego. E a partir daí você caminhar com as próprias pernas. Porque quando a gente olha todo o mercado de tecnologia hoje, a gente está aqui no final de 2022 para início de 2023, existe realmente um gap muito grande. Se a gente fizer hoje uma pesquisa nos grandes portais de emprego, seja no LinkedIn, seja na AP Info, seja na própria Cato, seja em tantos outros que tem, se você apenas digita a palavra computação em nuvem, cloud ou AWS, é uma infinidade de oportunidades que estão abertas e não encontro. Eu já falei que a média salarial aqui de um profissional de tecnologia, ela está numa média de 10 a 13 mil reais para um profissional em nível avançado. Um nível iniciante ele está ganhando ali entre 3 e 7 mil reais facilmente. Só que para isso você precisa atestar que você tem este conhecimento, que você tem o mínimo de experiência. Numa live anterior eu falei que como é que você pode ser aprovado de certificação sem o conhecimento real, sem experiência real. Quando você está no processo de certificação, quando você está estudando, quando você está se preparando, investindo o seu tempo, você está adquirindo experiência porque você absorve conhecimento, você vai ter a iniciativa de praticar e isso vai te gerar experiência. E quando você é aprovado numa certificação, essa experiência já está atestada. Você já tem um diploma, um certificado que você foi aprovado. E você pode, não de cara, conseguir o seu emprego de 10 a 13 mil reais na empresa que você quer.
Mas, como todo começo, ele é de baixo, ele é inicial. Então você começa ali com uma vaga de júnior, ganhando de 3 a 6 mil reais, CLT com todos os benefícios, fica ali adquirindo experiência, escolhe a área dentro de cloud que você quer, se você quer ir para a área de desenvolvimento, área de administração, ou área de arquitetura mesmo, ou quiçá uma área de segurança, que é o que eu faço. Então você vai se delimitando, você vai se experimentando ali com 6 meses, um ano. Depois você faz mais provas de certificação, faz a prova de arquiteto associate, faz a prova de desenvolvedor associate, que como eu sempre falo, são conhecimentos complementares e sucessivos. Você realmente em um ano consegue alcançar um outro salário maior, que está 8 mil. Mais 6 meses, um ano, você alcança aí, quem sabe, os seus 12, 13, 14 mil. Ah, Guilherme, isso não acontece. Acontece, é o que aconteceu comigo. Desde 2001 eu faço prova de certificação e foi isso que foi aumentando meu salário progressivamente, de maneira consistente. Eu trabalho em computação em nuvem desde 2016. Então, se a gente for olhar, tem 6 anos que eu estou trabalhando com computação em nuvem. Quando eu sempre conto essa história. Para minha primeira entrevista para um emprego de computação em nuvem, eu não tinha sido aprovado, mas eu tinha os conceitos, então pelo menos eu consegui dialogar com a pessoa. Como existe um abismo de vagas, um gap no mercado por conta de várias demandas, é investimento, é empresa indo, as pessoas, os empregadores, quando eu digo são os empregadores, é o RH, é o cara que vai te entrevistar, é um tech lead, se ele vê para as vagas iniciantes, que são as vagas que mais estão acontecendo aí, e também as vagas sêniores, ele vê que você tem interesse, ele vê que você está comprometido, ele vê que você tem o vocabulário, que você tem o mínimo de conhecimento e que, se você já é certificado, você com toda certeza vai conseguir a vaga. Por quê? Porque a nossa cultura, ela não é muito voltada para estudo, ela não é muito voltada para dedicação. Então, se você se dedica um pouquinho por dia de maneira consistente, é o que eu falo para o programa Roadmap Cloud. Você consegue alcançar 4 certificações em 12 meses. É para isso que o programa foi estruturado, de maneira prática, de maneira objetiva, de maneira direta, onde você tem toda uma base teórica, exercícios direcionados com o que você precisa para passar na prova, questões direcionadas, e aí sim você tendo a experiência, essa base, essa sustentação, esses pilares sólidos, aí você vai conseguir definitivamente ir para simulados mais avançados, ir para cenários mais avançados, ir para os cenários mais complexos. Não adianta quando a gente olha hoje, eu sempre brinco, né, com os meus alunos e sempre falo isso para todo mundo que eu entrevisto, que eu converso. Não adianta você olhar para uma vaga de tecnologia e você achar que você vai dominar tudo em um ano. Você não vai conseguir, tá? Agora, se você olha e fala assim, poxa, em 2 meses eu vou fazer a prova Cloud Practitioner, que é a prova de praticante em cloud, que é a prova iniciante, que cobra conceitos básicos, conceitos de conhecimento em geral, é muito factível de você conseguir. Agora, quando você vai para uma segunda etapa, para você realmente buscar arquiteto, 2 a 3 meses, então aí já foi 5 meses. Mais 2 meses você consegue passar na SysOps. E o seu último sprint você vai para a prova de desenvolvedor. Eu não programo, eu passei na prova de desenvolvedor. Por quê? Porque ela não cobra desenvolvimento em si. Ela cobra algumas habilidades para que você consiga chegar e conseguir o que você precisa. Mas você precisa também estar de olho aonde você tem foco. Aonde você tem foco? Seguir o plano da prova, seguir o plano que está ali. Aí depois você busca as outras habilidades. Aprender um sistema operacional Linux, aprender um sistema operacional Windows, conhecer um pouco mais de rede, de network, de subnet. Que tudo isso tem a base quando você estuda, né, para as provas de certificação. É por isso que eu digo, o conhecimento ele é complementar e sucessivo. Não adianta você se perder. É por isso que os fabricantes eles colocam de maneira bem direcionada um plano de prova, o plano de conteúdo e quebrando por domínios, quebrando por capítulos. Uma parte é suporte, uma parte é conhecimento em tecnologias cloud, uma parte é segurança e depois isso vai se expandindo de acordo com a prova. E lógico, o que você estudou para Cloud Practitioner vai te dar uma base muito boa para as 3 associates. O que você estudou de repente, eu quero fazer desenvolvedor primeiro. Você vai aproveitar muito do conteúdo de desenvolvedor para a prova de arquiteto e vice-versa. Eu segui esse plano, eu fiz arquiteto,
eu fiz SysOps e depois eu fiz desenvolvedor. Tudo num curto espaço de tempo. Então, o teu maior desafio hoje, seja você de tecnologia ou não, é buscar a primeira prova, é buscar a primeira qualificação. Porque se você olhar que você consegue se certificar em 4 provas num período de 12 meses e, quiçá, em 2 a 3 meses você já passar na prova Cloud Practitioner e ir buscando, eu quero dizer que na média de 6 meses você já está com o seu primeiro emprego em tecnologia. Porque quando eu fiz a minha primeira prova de tecnologia lá em 2001, ou seja, já estamos indo para 20 anos que eu faço prova de certificação, e desde então eu fiz 59, eu acumulo 59 títulos, eu fiz muito mais prova que eu também reprovei em muitas provas. Foi isso que foi me dando o meu crescimento de carreira. Foi isso que foi me dando o principal que eu falo, empregabilidade. A certificação profissional, ela vai te trazer empregabilidade. Ela vai te dar um certificado de qualidade que você é um profissional que está apto a começar a trabalhar, que você tem condições técnicas para começar a trabalhar no mesmo instante que você é contratado, que você tem um comprometimento com a sua profissão e que você fez um investimento, sim, de tempo e um investimento financeiro. E isso ninguém tira de você, esta empregabilidade. Então entenda, certificação profissional é sinônimo de empregabilidade. Não é à toa que os grandes fabricantes estão fazendo investimento em educação e já colocando esses estudantes, esses profissionais para a certificação, porque é isso que gera a empregabilidade, é isso que gera o atestado que a pessoa está apta a trabalhar. E é isso que a gente tem que entender. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica, eu estou aqui. E aqui neste canal eu te ajudo a chegar ao salário de R$ 10.000 por mês em tecnologia.